Hoje trago resolução de questões da Banca VUNESP. É uma aula específica para o concurso da Prefeitura de Campinas. Lá no nosso site, cienciaexata.com, temos um curso específico para esse concurso. Lá você encontra as aulas teóricas, resolução de questões por assunto e também as últimas provas aplicadas pela VUNESP neste ano de 2022. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Começa a nossa aula com concordância. Tem concordância da Banca VUNESP? Lembre-se de que o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ele é impessoal. Será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Outra dica: identifique o verbo, faça a pergunta para você localizar o sujeito. Localizou o sujeito? Lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sujeito no plural, verbo no plural. Da mesma forma, se o sujeito estiver no singular, verbo também no singular. Então, vamos à nossa aula. E então, concursando, na próxima prova sua, com certeza terá a questão sobre concordância, que seja ela verbal ou nominal. Tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai se lembrar do verbo haver no sentido de existir. Vamos colocar aqui. No último ano, houve ou houveram muitas mortes. Houve muitas mortes. Então, você vai se lembrar de que, observe só, aqui eu tenho o verbo haver. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, vir aqui e escrever existir. Verbo haver está no sentido de existir, eu já sei, ele é impessoal, não vai para o plural. Questão de concordância verbal, VUNESP. Agora, a próxima é identificar o verbo. Olha, tem o verbo, a partir dali eu tenho que localizar o sujeito. Já são em grande número os brasileiros que dispõem. Aí você vem e faz a pergunta. Quem dispõe? Os brasileiros. Os brasileiros, aqui eu tenho o quê? O sujeito no plural. Se esse sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, duas regras que você vai gabaritar concordância da VUNESP. Verbo haver no sentido de existir e localizar o verbo, fazer a pergunta, localizou o sujeito. Lembre-se de que ele concordará com o sujeito em número e pessoa, singular e plural, primeira, segunda ou terceira pessoa. Já são em grande número os brasileiros, então o correto aqui seria o quê? Que dispõem de telefones com acesso à internet. Então, venho aqui e descarto porque está errado. Então, já são em grande número os brasileiros que dispõem de telefones com acesso à internet. Concordância nominal está ok. Se quisesse colocar já são em grandes números os brasileiros que dispõem de telefones também. Você poderia fazer da mesma forma. É comum atribuir as informações. Então, aqui eu tenho o quê? Informações é um substantivo, não é isso? Substantivo. Disponibilizada aqui é um adjetivo. O que fala a regra? O adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Então, informações aqui. Se informações está no plural, disponibilizadas obrigatoriamente estará no plural. É comum atribuir às informações disponibilizadas na internet o caráter de futilidade. As distrações com a internet resultam, então aí você já vem aqui e faz a pergunta, o que resulta? As distrações, sujeito no plural, verbo também no plural, resultam em prejuízos, especialmente para o ensino escolar. Certinho, alternativa C, não há erro de concordância. O uso excessivo da internet pode tornar dispersivos as pessoas de diferentes idades. E será que está correta ou não? O uso excessivo pode, então aqui pode, já sei que está correto. Por quê? Concordando com o sujeito, com o núcleo do sujeito, uso da internet pode tornar. Agora, o que é dispersivo? As pessoas, eu falaria o quê? As pessoas dispersivas. Então, aqui eu já sei que está errado. Por quê? O substantivo, aqui eu tenho o substantivo, aqui eu tenho o adjetivo. O adjetivo que concorda com o substantivo pode tornar as pessoas dispersivas de diferentes
as pessoas de diferentes idades dispersivas. As informações publicadas em jornais e revistas disputa. O que vai disputar as informações, então? Sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente no plural. Então, disputam espaço com o conteúdo da internet. Descarto aqui também. Elas são publicadas certinho em jornais e revistas. Disputam espaço com o conteúdo da internet. Descarto essa alternativa também. Concordância? Verbo haver e depois identificar o verbo e fazer a pergunta para localizar o sujeito. Para responder a questão seguinte, vamos considerar a passagem. Há quem vá mais longe e diga que a dispersão no mundo digital pode ser mesmo um modo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí, que em geral costumamos empurrar para debaixo do tapete. A ideia de oposição que se estabelece entre as duas passagens permanece preservada com a introdução, no segundo parágrafo, da seguinte expressão em destaque. Agora, já vem aqui, alternativa A. Entretanto, sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Vamos ver aqui então, neste ponto aqui. Há quem vá mais longe e diga que a dispersão pode ser mesmo modelo de vida. Então, está afirmando que é um modelo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Qual dessas conjunções eu colocaria? Entretanto, eu já sei, expressam a ideia de quê? Oposição, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Conforme é uma conformativa. Conformativa. Porque sou dos que desconfiam, porque pode ser uma ideia de explicação ou de causa. Então, as duas são possíveis. Por isso, vem para concluir, é uma ideia de conclusão. De modo que sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí, é uma ideia de consequência. Então, qual dessas conjunções deveremos usar acima? Alguém vai mais longe e diga que a dispersão no mundo digital pode ser mesmo um modo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema. Ok. Alguns afirmam que é um modo de vida, mas ele é um dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Tá? Modo de vida. Se é modo de vida, tudo bem. Mas se há problema grave, alguma coisa já tem. Então, aqui eu já percebo essa ideia de oposição. Se a oposição é mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Para verificar se há uma ideia de oposição, estamos indo em uma direção, depois vem algo igual. É um modo de vida? Tudo bem, então. Ali vai ficar essa dispersão, já é comum, não ao que pode fazer, mas aqui ele já vem e observa um problema muito grave aqui. Assinale a alternativa em que a redação do terceiro parágrafo permanece em conformidade com a norma padrão de pontuação, após o acréscimo de vírgulas ao texto original para isolar uma expressão. Aqui está o terceiro parágrafo, nós vamos ver. Colocou, ocorreu o acréscimo de vírgulas, está correta em qual alternativa? Primeiro ponto, tem vírgula, você vai se lembrar do SVC. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Então, primeira coisa, já vou encontrar aqui verbo, verbo, verbo. Será que pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo? Já sei que não. Sou dos que desconfiam que há um problema. Então, aqui neste caso, você já vai identificar. Eles desconfiam o quê? Que há um problema. Entre o verbo e o complemento não pode ter vírgula. Essa vírgula depois de desconfiam, eu já vou descartar. Descartei duas alternativas. Então, e será que essa vírgula aqui pode ter? Também não. Eu sou daqueles que desconfiam. Então, dos que aqui, você já vai observar também que é sujeito. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Descartei já duas alternativas, não pode ter esta vírgula. Vamos ver aqui. Sou dos que desconfiam que há o quê? Um problema. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Entre o verbo e o complemento eu não posso ter vírgula.
Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Vírgula aí, vírgula aqui também, então vamos deixar as duas. Que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. Que, em geral, costumamos empurrar para onde? Então, aqui eu tenho o verbo e aqui você já vai observar que este verbo aqui pode ser um adjunto adverbial de lugar. Ok, mestre, quando tem adjunto adverbial de lugar, eu preciso me lembrar da ordem suveca, a ordem direta das frases. Tem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, se ele vier no final da frase, não precisa ter vírgula, ela não é obrigatória. Mas se eu deslocar esse adjunto adverbial para o meio ou para o início, virá separado por vírgula. Então, sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Que, em geral aqui eu tenho um adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial e ele está intercalado, ele virá separado por vírgula. Ah, mas ele é de curta extensão, então a vírgula seria facultativa? As vírgulas seriam? Sim. Mas neste caso, como colocou as duas, está certo. Que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. A alternativa D está correta. Lembre-se disso. Se tiver duas vírgulas, separando esse adjunto adverbial intercalado, ok. O que não pode ter é uma só, como está aqui na alternativa E, que em geral costumamos empurrar. Então, já descarto, o correto aqui seria ter duas vírgulas ou nenhuma. Então, venho aqui e descarto a alternativa E. A alternativa D está correta. Um problema bastante grave aí. E aí nós temos aqui esta vírgula antes do que. Então, quando tenho o que, se o que for um pronome relativo e essa vírgula estiver antes dele, eu já sei o que? Que este pronome relativo, ele vai dar início a quê? A uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Se tem vírgula, é explicativa. Se não tem vírgula, é restritiva. Então, um problema grave que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. Este que está retomando o problema grave que vem anteriormente. Então, se é explicativa, virá com vírgula. Por isso que a vírgula aqui está correta. Alternativa D gabarita a questão. Tem pontuação VUNESP? Lembre-se de SVC e também SUVECA. Aqui temos uma tirinha lá no edital da VUNESP, fala compreensão e interpretação de textos literários e não literários. Então, se tem tirinha, você vai observar a linguagem verbal e também as imagens, a linguagem não verbal. Vamos ver o que pede a questão. Lembrando que o PDF já está disponibilizado também no nosso curso. Assinale a alternativa que melhor explica o efeito de humor. Sempre que aparece tirinha na prova da VUNESP, já vem falando do efeito de humor. O que causa humor na tirinha? Vamos voltar aqui para observarmos. É um absurdo, um escândalo. Olha a mãe chegando com o carrinho aqui, com algumas compras. E aqui está a Mafalda. Com esses preços, não há dinheiro que chegue. Não sei onde vamos parar. Então ela chega reclamando da inflação. Você fica tão inspirada quando vai ao mercado, mamãe? Como consegue inventar umas frases tão originais? Aqui ela está vendo a inspiração na mãe. Ela fala para a mãe, observe a expressão facial da mãe. A inflação torna as pessoas suscetíveis. Eu poderia falar o quê? O que seria suscetível neste contexto? Observe aqui que o que a mãe fez, ela vinha com algumas verduras, hortifrutis, e aí ela pegou e fez o quê? Jogou na cabeça da criança, ela ficou irritada. Então aqui está o efeito de humor nesse último quadrinho, correto? Vamos voltar aqui às questões, às alternativas. A mãe volta do supermercado reclamando dos preços dos alimentos, certinho. Embora a imagem mostre o carrinho de compras cheio. Será que aqui o carrinho de compras está cheio? Aí você observa aqui, nem tão cheio. Mas mesmo que tivesse, o que pede o enunciado? O enunciado está falando da alternativa que explica
o efeito de humor da tira. Aí você observar, o carrinho está cheio e ela volta reclamando do preço dos alimentos. Ok, mas está correta essa alternativa? Não. Cadê o efeito de humor? Você precisa observar onde, em qual alternativa há o efeito de humor. Como eu disse anteriormente, o efeito de humor está na situação, no ocorrido, que ela ficou com raiva da fala da filha e colocou na cabeça dela, bateu na cabeça dela, jogou na cabeça dela uma hortaliça. Então vou descartar. Ao chegar em casa, a mãe percebe a presença da filha, que a observa em silêncio. Nada disso, olha a filha falando aqui. A filha não está em silêncio. A filha admira a mãe por ela demonstrar consciência em relação aos problemas econômicos do país. Será que a filha está admirando a mãe por isso? Quando você observa que a filha fala: você fica tão inspirada quando vai ao mercado, mamãe. Como consegue inventar umas frases tão originais? Nada disso. Quando a gente volta à alternativa aqui, não há efeito de humor nessa passagem. Vamos para a próxima. A mãe descarrega o carrinho de compras sozinha e a filha não se dispõe a ajudá-la, pois está distraída com seus pensamentos. Nada de distraída. Ela está lá até falando com a mãe dela sobre as frases que ela disse. O último quadrinho, lembrando que a alternativa que melhor explica o efeito de humor da tira. O último quadrinho mostra a filha com o rosto coberto por verdura, certinho, sugerindo que a mãe se irritou com seu comentário, a alternativa correta. De fato, a mãe se irritou com o comentário, olha o rosto, a cabeça dela coberta por verdura. Isso quer dizer que a mãe se irritou e jogou a verdura nela. Então, até aqui vinha em uma linha. Você observa um absurdo, a mãe falando da alta dos preços, e aqui neste caso, a filha vem e fala que ela fica muito inspirada quando vai ao mercado. Aí ela fica irritada e o que ela faz? Aí ela pega e joga na cabeça dela. Então aqui está o efeito de humor da tira, que é a alternativa D. A mãe se irritou com o comentário dela, correto? No texto em que está empregado, o vocábulo suscetíveis tem como sinônimo. Se é sinônimo, é significado semelhante. Buscaremos uma outra palavra. Voltando aqui, a inflação torna as pessoas suscetíveis. Quando a gente vem aqui, será que é sensível, impassível? Impassível é aquele que não denota, que não demonstra sentimentos. E como a gente pode ver aqui no último quadrinho, a gente viu que ela tem sentimento. Tanto é que ela ficou irada e jogou a hortaliça na cabeça dela. Voltando aqui, descarta a alternativa B. Receptiva? Não. Neste caso, são significados diferentes. Eu preciso de significado semelhante. Distraídas também não. Afáveis é o mesmo que amáveis. Então, venho aqui e descarto também. A alternativa A está correta quando fala que a inflação torna as pessoas suscetíveis. A inflação torna as pessoas sensíveis. Ela estava sensível, por isso ela ficou irritada. É correto afirmar que na frase "como você consegue inventar umas frases tão originais", o vocábulo tão indica uma ideia de que, observe, como você consegue inventar umas frases tão? Eu poderia falar umas frases muito originais? Sim. Sempre que aparecer tão, muito, também o mais, vai indicar o quê? Uma ideia de intensidade. Você está tão linda, então você está muito linda, você é a mais linda. Aí nós vamos encontrar aqui uma ideia de intensidade. Aqui, advérbio de tempo é fácil, por exemplo, ontem, hoje, amanhã. Duração, advérbio de dúvida, talvez ele chegará amanhã. Eu tenho dúvida, é uma hipótese, uma incerteza. Sempre que aparecer advérbio, você precisa observar a circunstância que ele exprime. Então, é uma circunstância de quê? Dúvida, negação, ele não chegará. Intensidade, afirmação, afirmação certamente. E também fique atento aos advérbios de modo. Para saber, é um advérbio de modo? Faça a pergunta como. Se eu disser, por exemplo, ele anda lentamente. Aqui nós temos esta palavra, lentamente. Já apareceu aqui uma palavra terminada em mente. A maioria, não todas, a maioria das palavras terminadas em mente
é um advérbio de modo. Aí você vai fazer a pergunta: como ele anda? Aí você já vai compreender a resposta. Ele anda lentamente, ele anda de modo lento, correto? Lentamente, advérbio de modo. E aqui eu preciso de um advérbio de intensidade. Considere o trecho do quarto parágrafo. Vamos ver? Se o verbo alertar for substituído por avisar, a expressão em destaque deverá ser substituída por. Sempre utilizo este exemplo aqui. Este é o livro que gosto. Esta frase está correta? Você que vai fazer prova de redação também, da VUNESP ou outra banca, o que você vai observar? Este é o livro que gosto. Então, será que está correto? Primeiro ponto, aqui eu tenho um pronome relativo. Agora a aula de regência também. Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Então, quando esse termo que vem depois do pronome relativo, este verbo aqui, exige uma preposição, esta preposição virá para antes do pronome relativo. Ela virá antes do pronome relativo. Então, este é o livro de que gosto. Esta é a maneira correta de escrever, porque o verbo gostar exige a preposição de. Aí eu já te pergunto, pare o vídeo, por que que tem esse para aqui? Responda para mim, por quê? Olha a preposição. O de também é uma preposição. Vamos ver? Se pensarmos nos nossos antepassados, havia momentos, olha aqui, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Havia momentos de vida ou morte para os quais os nossos cães podiam alertar. Se você alerta para o perigo, por exemplo, não é isso? Então, esta preposição aqui está em virtude do verbo alertar, observe. De vida ou morte para os quais os nossos cães nos podiam alertar. Então, ele está nos alertando para os momentos de vida ou morte. O que vamos fazer? Agora a gente vai tirar o verbo alertar e vamos colocar o verbo avisar. Vamos ver? Havia momentos de vida os quais os nossos cães nos podiam avisar. Se você me avisa, você me avisa em alguma coisa, você me avisa de alguma coisa, em alguma coisa, de alguma coisa de novo, ou cujos. Então, ele me avisou no perigo? Não. Em perigo? Não. Ele me avisou do perigo. Então, aqui, a alternativa B está correta, observe. Os momentos de vida ou morte dos quais os nossos cães nos podiam avisar. Então, ele nos avisa de alguma coisa, do perigo, dos momentos de vida ou morte. De quem não? Poderia ser de que, observe, havia momentos de vida ou morte de que os nossos cães nos podiam alertar. Gente, quando aparecer aqui os quais, você pode substituir por quê, correto? Estes são os caminhos pelos quais passamos. Este é o caminho por onde passei, por exemplo. Não tem problema, aí você também está usando um outro pronome relativo. Agora, é interessante você observar se tem o que. Você pode substituir por os quais, as quais, o qual ou a qual também. Então, nada de quem. E cujos também não pode ser utilizado. O cujo aqui, ele vai expressar uma ideia de posse e virá em meio a dois substantivos. Outra coisa, você não usa artigo depois do pronome relativo cujo. Este é o menino cujos os pais, não. Cujos pais, correto? Muito interessante isso daqui, a VUNESP está cobrando muito. Lembre-se da frase, este é o livro de que gosto.